E eu assisti Chespirito, sem querer querendo, a série da HBO Max, que acabou há alguns dias atrás, sobre a vida e a obra de um dos grandes gênios do século XX, Roberto Gomes Bolaños, criador de Chaves, Chapolin, vários personagens icônicos que fazem parte da minha vida e acho que da vida de muitos de vocês que curtiram, que viveram e que ainda vivem, né? Chaves de Chapolin. Então, vamos falar muita coisa. A série tem muitos acertos, alguns defeitos também, algumas coisas que eu não gostei. Vamos debater aqui, vamos conversar de uma forma muito emocionada, porque fala muito de como... fala muito do meu caráter. Chaves de Chapolin me moldou na minha adolescência, minha infância, mas enfim. Vamos juntos falar sobre Chespirito sem querer querendo, agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta. Isso. E vamos com tudo. Estamos aqui de volta para falar sobre essa série Chespirito sem querer querendo, a obra sobre a vida de Roberto Gomes Bolaños, como eu falei, o criador dos icônicos personagens Chaves, Chapolin, criador de todos os personagens, Seu Madruga, Dona Florinda, Kiko, Dona Clotilde, a Vila, Dr. Chapatin, enfim, todos os vilões, todos os heróis que fazem parte de uma das grandes obras da América Latina, né, oriundo do México. E o que é muito legal na série, que já acerta, né, é que ela é produzida no país de origem. É produzida no México. E aí, ela tem vamos dizer que ela tem um viés? Talvez. Ela tem um lado, obviamente. A série tem um lado e ela deixa isso claro, né, em praticamente todos os episódios, né? Escrito, roteirizado pelos filhos do Roberto Gomes Bolaños, né, com a ajuda total deles, né, com participação assídua, e obviamente toda a história contada pelos olhos, né, da família do Roberto Gomes Bolaños. Isso tem que deixar claro que a série ela vai nesse caminho, tá? E eu queria só antes da gente entrar na série contar um pouquinho da minha história, de que Chaves representa pra mim, né? Do que esse personagem, do que esse criador representa na minha vida, né? Eu tenho 45 anos e desde a minha infância, indo pra adolescência, com 10, 12 anos, talvez até um pouquinho antes, nos anos 80, final dos anos 80, e aí eu comecei, né? Os direitos do Chaves foram pro SBT, que comprou, né? O Silvio Santos comprou esses episódios e... Enfim, e no Brasil ele se transformou numa febre, né? Tanto é que no trailer da série diz, né, que o Brasil foi um dos principais países, né, onde o Chaves teve uma audiência absurda, né? A América Latina praticamente inteira, América do Sul também, né, é uma coisa muito nichada nesse eixo do hemisfério norte, do hemisfério sul, né? Coisa que não se criou nos Estados Unidos, no hemisfério norte, na Europa muito menos também. Então é uma obra muito nichada para América do Sul, América Latina, no geral, e no Brasil com uma audiência absurda, né? Então eu lembro da minha infância, adolescência, completamente viciado, imersivo, chegando da escola, sentando, almoçando, vendo Chaves, Chapolin. E o engraçado é que Chaves e Chapolin pro SBT ele virou um trunfo, né? Silvio Santos colocava em várias grades de horários e competindo com o Globo e ganhando em vários momentos. Acabou que virou um coringa do SBT. E é muito engraçado, a gente comentou isso, eu fiz lives, reacts, tem tudo no canal. Uma coisa engraçada é que, assim, a ideia é genial, a ideia da criação, né? E eu coloco o Bolaños como um dos grandes gênios que o século XX já teve, né? No mundo, assim. O cara conseguiu criar tudo de uma forma inocente, jocosa, sem apelar, né? E a série vai colocando todo esse brainstorm, né, criativo que ele teve. E é muito legal eu que sou viciado, né? Eu que
os meus amigos, tenho piadas internas de Chaves, Chapolin, enfim, é uma coisa que faz parte de mim, né? Como eu falei, só pra fechar, me moldou o meu caráter, né? E pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? Como que fui a várias conferências nos anos 90, no Rio Centro, de Chaves, Chapolin, enfim, é uma coisa que me emociona ainda muito. É impressionante como que essa série ainda tem o poder de mexer comigo, e eu tenho certeza que mexe com muita gente que consome cultura pop, né? Então acho que é como se fosse um presente pra gente, né? Essa série fez com que a gente revisitasse o nosso passado, revisitasse a nossa infância, adolescência. Isso. E isso bateu muito forte no coração. Bom, e obviamente a série, ela conta em 8 episódios a vida e a obra desse cara. De uma forma muito legal, assim, narrativamente falando, ela vai alternando os tempos, né? Os tempos que vão acontecendo a história. Isso é muito legal porque te deixa muito imerso, né? Você vai lá, você dá um salto lá na frente, vê alguma coisa que vai te dar uma memória afetiva, que vai te lembrar muita coisa, que vai te fazer sorrir, que vai te fazer ficar triste, aí você volta. Então, assim, a série, ela consegue envolver o espectador com essa narrativa fragmentada, isso é muito interessante. E é claro também que eu queria saber disso, né? A gente é viciado nos episódios, eu sei de quais saltearam falas, enfim, de episódios inteiros, mas eu queria ver todos os bastidores, né? Como que a criação aconteceu, como que saiu da cabeça dele, né? Então a série vai contando desde a sua infância, com a sua família, dificuldade de lidar com o seu pai, que enfim, o abandona, a dificuldade da sua mãe em lidar com seus irmãos, ela nunca aceitando essa veia artística dele que vem desde berço. Você vê que ele é um cara à frente do seu tempo, é um cara que pensava muito lá na frente. E era um artista nato, ele nasceu com esse dom, isso é muito legal, que a série deixa claro isso pra gente desde a sua infância. E o que é legal, assim, é bem emocionante, né, você ver a criação, né, como que isso, é claro que tem uma liberdade criativa muito, muito grande na série, né, sobre vários pontos. Mas eu acho que o principal da ideia, né, de como aconteceu, eu não sei se foi exatamente como diz, mas eu acho que, enfim, ela compõe muito bem praticamente tudo de uma forma muito, muito verdadeira, vamos dizer assim, da sua criação, da sua ideia, de como é que ele idealizou esses personagens, como que ele teve essa ideia, como que ele criou, em que momento ele criou. Então, assim, é muito legal você... E quem é muito fã, cara, quando vê certas coisas, é lotado de fanservice, né? E aí você vê todo o processo criativo. Esse é o ponto alto da série, né? O ponto alto da série é como que a criação desses personagens, dos símbolos, de como que ele teve essa ideia, do momento. Isso é muito legal e é muito gratificante você ver isso se transformando, né? Você vê isso criando vida, você vê isso se moldando e você vê isso em tela. Você vê isso sendo filmado, sendo gravado. Cara, é muito emocionante. E é óbvio também, lembra que eu falei no início, né, que a série tem um lado? É uma série de um lado só. Você só tem um lado que é o lado da família dele, né? E seria assim, claro. E a série, ela deixa... Ela sempre deixou claro nos primeiros episódios, né? Ela vai pincelando os conflitos, ela vai pincelando e vai apresentando os vilões, né? Que basicamente é a Dona Florinda e o Kiko, né? Que para a série eles tiveram os nomes alterados, né? Por causa do direito autoral, problemas de imagem, problema na justiça e tá. A Florinda Mesa, que é a esposa, que ainda tá viva, obviamente, do Bolanhos, passando por grandes dificuldades, enfim, tentou não colocar a série no ar e perdeu na justiça, enfim, uma guerra louca, né? E a série vai colocando os vilões muito claros pra você, assim, é muito claro como a série estabelece os dois vilões, né? Só que eu acho assim, eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo, mas de uma forma muito rasa, né? Eu achei que é muito novela mexicana, assim, sabe? É muito unidimensional, assim, sabe? Você não tem muitas variantes, né? A Dona Florinda e o Kiko são aqueles vilões que não tem muito para onde correr, né? A série não dá para eles subsídios para que eles consigam desenvolver a outra face. A gente não tem o outro lado da história, né? A gente vai ter que buscar no Google informações. A história não é bem assim, né? Você não precisa nem ir muito atrás, não precisa nem pesquisar
né, ter muita dificuldade. Desde que a série estreou, muita coisa veio à tona, vários bastidores, várias entrevistas, né, do Carlos Villagrán, que é o Kiko, que tá vivo também, com 81 anos, se eu não me engano, e a Florinda Mesa, que é a dona Florinda. Então, os problemas de bastidores, o Kiko não viu a série, disse que não queria ver e não viu nenhum episódio, a Florinda sempre se posicionando, que a série tinha um lado, que não escutava ele. Então, assim, a guerra nos bastidores é muito grande. E é muito claro isso, né, esses problemas seríssimos que vêm acontecendo, que acontecem nos bastidores, que os nomes foram alterados, né? A dona Florinda na série se chama Margarida Ruiz e o Carlos Villagrán, que é o Kiko, se chama Marcos Barragán, né? Então, para vocês terem a ideia, né, a dimensão de como que isso é sério. Bom, e é óbvio que, assim, eu não vou contar os detalhes da trama, né? Mesmo para quem já sabe o que acontece, mas para quem não viu também, é muito legal você descobrir o que acontece nos bastidores, na vida desse cara. A gente, que é um ser humano, foi um ser humano como todo mundo, né? Um ser humano falho, né? Um ser humano que, eu não vou dizer, um ser humano que não, assim, não era muito flor que se cheire, né? Com relação a relacionamentos. Eu acho que a série, é claro que ela suaviza muitos problemas que o Roberto Gomes Bolanhos poderia ter evitado, né? Mas era mulherengo pra caramba, né? Então, assim, a série, ela nunca coloca ele como o grande vilão da história. A série escolhe esses dois personagens pra vilania e tenta sempre suavizar as coisas que ele fez. Mas não era bem assim, ele não sabia, ele tava numa sinuca de bico. Mas enfim, descubram, é importante, você só tem 8 episódios, só tem 8 episódios e é bem legal vocês verem como é que a narrativa vai se colocando e principalmente os conflitos em um momento do episódio que eu não esperava, né? Tem um momento que é icônico na série, que eu tinha e ainda tenho, né? Esses episódios no meu coração, assim, muito especiais, dos que eu mais gosto e aonde a treta se aconteceu, né? Ela nasceu ali e eu não tinha ideia, por mais que eu te falei, isso é muito legal, que a série, por mais que você seja muito fã, tem bastidores que talvez você não vá conhecer, que você não conhecia, e ela te apresenta isso, né? Então eu falei, cara, foi ali que a merda aconteceu, cara. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Isso é muito legal. Bom, só pra gente fechar com o raciocínio e ir pra nota, não tem como não deixar de falar das atuações, né? A produção da HBO, ela é muito acima da média sempre, né? Então, figurino, cabelo e maquiagem, direção de arte, fotografia e principalmente a atuação de praticamente todos os personagens, né? Todos os atores estão geniais, né? A fisicalidade, eles se parecem muitos com os personagens originais, né? Mas eu vou, assim, tem vários para destacar, mas especificamente o Chespirito, né? O Chaves, o Chapolin, né? Que é o Pablo Cruz, que é é muito parecido e é um puta ator, né? É um ator que carregou a série muito, assim, é um ator formidável, genial. Então, assim, palmas para a HBO, para a produção inteira, que ele é muito requintado, é muito acima da média. É obviamente que é chancela HBO de qualidade. Eu acho que no fim das contas, Chespirito, Sem Querer Querendo, é uma série do tamanho do coração do seu criador. É do tamanho da sua criatividade. É do tamanho das suas ideias. Gigantesca. Eu falei, né? Um dos grandes gênios do século XX, independente dos seus problemas de cunho pessoal, traições, enfim, a obra é imortal. O que esse cara criou, a ideia de você criar personagens que não são crianças, que seriam atores já mais velhos, seriam adultos, interpretando crianças, uma ideia que na cabeça de qualquer pessoa seria impossível, mas que só na desse cara ele tinha certeza que ia dar certo e deu muito certo. É uma obra icônica, uma obra imortal que eu amo demais, que todo dia praticamente eu tô vendo, né, um episódio, eu tô rindo, eu tô me emocionando, uma série que no final me emocionou bastante, chorei, me arrepiei, né, no episódio final, de ver aqueles personagens que fizeram parte da sua vida, da minha vida, que fazem parte da minha vida ainda. Então, é isso, a série mexe muito com a gente que é fã. E para quem não é fã, eu acho interessantíssimo conhecer a obra genial desse personagem, independente do viés que a série se estabelece. Então eu vou fechar, cara, eu vou aqui muito com o coração essa nota, tá? Me perdoem. Não tem como eu não ser passional, né?
Então eu vou dar uma nota 8,5, vou chancelar no Papo Cinema, Chespirito Sem Querer Querendo, uma série que mexeu muito comigo, me fez voltar no tempo, me fez lembrar momentos maravilhosos na casa da minha avó, das minhas avós, da minha tia, né, vendo os episódios com os meus amigos, enfim. Então, rever isso, né, e lembrar dos momentos, cara, a gente vê que a vida adulta é muito chata, Mas enfim, é isso. Muito, muito emocionado por ter entrado de novo nesse universo magnífico de O Chespirito. Então é isso, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram aqui no canal do Papo Cinema? Pô, não custa nada, cara. Curte o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem e ative as notificações, sabe o quanto é importante para o canal, tá? E se vocês quiserem, se vocês curtem o meu trabalho, se vocês curtem o canal, curtem meus comentários, minhas resenhas, minhas críticas, tá? Tem um botãozinho aí, ó, seja membro, se considere virar membro do Papo Cinema. Clica aí para você conhecer o plano Claquetinha, muita coisa bacana feita exclusivamente para você. Então é isso, se considere a virar membro e ajudar cada vez mais a gente continuar com esse trabalho aqui no Papo e Cinema. Bom, nossas redes sociais também estão aqui para que vocês conheçam nosso trabalho também em outras redes e deixem nos comentários o que vocês acharam de Chespirito Sem Querer Querendo. Eu vou amar, eu vou adorar conversar com vocês, debater com vocês. É um tema que eu amo falar de Chaves, Chapolin, seus personagens, os episódios, enfim, as frases icônicas. Então, assim, estou esperando vocês, esperando os comentários de vocês pra gente ter esse bate-papo muito bacana aqui no canal, beleza? Então é isso. Grande abraço, obrigado pela paciência, valeu e contavam com minha astúcia.